tudo bem? Hoje nós vamos apresentar a socialização do estágio final supervisionado para a conclusão do curso de licenciatura pedagógica em matemática promovida pela Universidade Uniaselv. Bom, eu sou o acadêmico Carlos Eduardo e esse é o estágio final curricular e a área de concentração será o ensino e aprendizagem da matemática e o tema abordado serão as inteligências múltiplas e emocional e seus reflexos no processo de aprendizagem no ensino. A matemática sempre teve sua importância na sociedade e a mesma usufrui de status privilegiado em relação às outras disciplinas. E isso traz como consequência o cultivo de crenças e preconceito, dificultando o ensino da matemática no dia a dia. Nos dias atuais, a matemática se comporta como um amplo de relações regulamentares e coerências que despertam a curiosidade de instigar a capacidade de gerenciar projetos, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento e do desenvolvimento do raciocínio lógico. Então a matemática sempre esteve voltada às pessoas que tinham inteligência lógico-matemática, o que trazia como isso crenças que limitavam na facilidade do aprendizado. Entretanto, o processo de ensino-aprendizagem no nível básico da educação continua apresentando inúmeras dificuldades e tem sido motivo de preocupação dos professores e dos próprios alunos. Então, em função dessa temática e dessa dificuldade, será desenvolvido na área de ensino-aprendizagem da matemática. E a proposta para esse projeto visa, além de verificar as principais dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, nos níveis fundamental e médio, analisar as teorias e práticas adotadas, identificar as principais causas das dificuldades nesse processo pelos professores de matemática e propor soluções viáveis para melhorar a aprendizagem e relações emocionais entre os professores e alunos. Para tanto, será abordado dois novos conceitos, o de inteligências múltiplas, apresentada por Gardner, e a inteligência emocional, apresentada pelo teórico Goleman, com uma forma de melhorar a interação professor e aluno e a humanização do ensino, observando a pluralidade de níveis de entendimento e fatores emocionais dos alunos na sala de aula. Como objetivo, nós vamos trazer dois objetivos principais, onde o primeiro objetivo geral seria compreender as diferentes perfis intelectuais dos alunos e buscar estratégias para desenvolver as inteligências múltiplas no processo de ensino-aprendizagem da matemática. E o segundo, identificar e apontar possíveis contribuições de aquisição do conhecimento acerca das emoções para melhorar as relações interpessoais professor e aluno. Como fundamentação teórica, como abordado inicialmente, a matemática sempre teve esse contexto de dificuldade para facilitar o seu entendimento, principalmente as abordagens das inteligências múltiplas e emocionais que vem crescendo ao longo dos anos. Então, foi necessário fundamentar através do conhecimento de dois psicólogos norte-americanos, o Gardner e o Goleman, onde o Gardner, em 1983, ele propõe a teoria das múltiplas inteligências, onde ele define que todos nós temos 9 inteligências e podemos desenvolvê-las ao longo do tempo. Então, quebrando o paradigma do raciocínio lógico implantada lá no início do século XIX como uma teoria única de inteligência voltada ao raciocínio lógico, matemático e linguístico. Então, ele abrangia essas inteligências, mostrando que não tínhamos uma limitação de duas únicas inteligências voltada ao raciocínio lógico. E teríamos, em si, 9 inteligências diferentes que poderiam ser desenvolvidas ao longo do tempo. E essas 9 inteligências eram utilizadas para facilitar o aprendizado. Já o Goleman, em sua definição sobre inteligência emocional, ele busca mostrar o fator das emoções para facilitar o ensino-aprendizado através das variações emocionais e como elas podem ser controladas para absorver e influenciar aluno-professor nas suas relações interpessoais de confiança e harmonia para facilitar o entendimento do ensino. Uma metodologia utilizada foi dividida em 4 etapas, onde a primeira etapa foi a revisão da literatura, mostrando como foi desenvolvida as múltiplas inteligências por Gardner e a inteligência emocional por Daniel Goleman em 1995. Após a revisão da literatura, foi feita uma observação na escola, onde foi avaliado aí a estrutura, uma metodologia pedagógica, a estrutura docente,
a forma de aprendizado, o dia a dia da escola como um todo. Após essas observações, foram feitas 2 entrevistas, uma com o regente de matemática do ensino fundamental e outra entrevista com o regente de matemática do ensino médio, onde aqui foram observadas de um contexto geral sobre a qualificação do professor, além de ter subsídio, ter respostas para fortalecer a metodologia do projeto final voltada às inteligências múltiplas e à inteligência emocional. E por fim, foram feitas 12 regências, 6 no ensino médio e 6 no ensino fundamental, para tratar a parte teórica, visualizando na parte do dia a dia como elas se comportavam para facilitar o ensino e a aprendizagem pedagógica. Hoje foi realizado na Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Teles Ribeiro. Ela é localizada no município de Manaus, no bairro São Lázaro. Ela foi criada pelo decreto em 1994. É uma entidade mantida pela Secretaria Estadual, com um convênio junto com o 7º Comando Aéreo Regional. A escola ela trabalha em 3 turnos, turno de manhã, tarde e noite, abordando tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Tem em torno de 1.030 alunos, em média de 38 alunos por sala de aula, dividida em 13 turmas por turno. São em torno de 74 colaboradores, dividido em parte docência, parte de gestão e parte de manutenção. A infraestrutura ela tem uma área de 11.700 metros quadrados, sendo que desses, 2.500 são de área construída, onde tem pátio, estacionamento, sala de informática, sala de cultura, sala de professores, cozinha, refeitório, dentre outros. E o professor regente que acompanhou esse estágio é o professor Durval, que é um regente da disciplina de matemática, com pós-graduação na área de docência do ensino superior e metodologia da matemática. Portou as 2 entrevistas. As entrevistas se comportaram da seguinte maneira: foi feita uma pesquisa com um regente do ensino fundamental, um professor de matemática, e um regente do ensino médio, onde foi abordado 10 perguntas, onde as 5 primeiras perguntas estavam relacionadas à sua formação, à sua linha teórica do ensino, assim como a sua formação. As outras 5 perguntas estavam relacionadas basicamente ao projeto, buscando ver se o professor conhecia as inteligências múltiplas e inteligência emocional, e se conhecia, como ele aplicava para obter maior confiança e poder tratar de forma individualizada os conceitos utilizados por Goleman e por Gardner. Já o plano de aula foram divididos em 12 planos de aulas, 6 no ensino fundamental e 6 no ensino médio, onde foi abordado, baseada na BNCC, as principais competências e habilidades para serem desenvolvidas com os alunos na sala de aula, o roteiro passo a passo, como ia ser ministrada essa aula, fazendo observação tanto do projeto pedagógico, como buscando informações sobre a metodologia das inteligências múltiplas e a inteligência emocional. Então, todos os planos de aulas foram relacionados a atividades do cotidiano, interação em grupo, para facilitar a harmonização e o entendimento, e facilitar e tirar o paradigma, que é uma disciplina difícil, complicada de ser entendida. Bom, então como foi a vivência no estágio? Foi dividido em 3 etapas, com 4 etapas. A primeira etapa foi o estudo teórico, e depois fomos para a instituição, a Escola Brigadeiro João Teles Ribeiro, onde dividimos em 3 etapas. A primeira etapa foi a observação, conforme dito anteriormente, fazendo uma observação geral do ensino pedagógico da escola. Após, foram realizadas entrevistas com os 2 regentes de matemática, um no ensino médio, outro no ensino fundamental, e por último foram feitas as regências na instituição, 6 regências no ensino fundamental e 6 regências no ensino médio, fazendo uma abordagem por todo o conteúdo até o final do plano de estágio. Como consideração final, o aprendizado na sala de aula é uma experiência única, é uma experiência que foi vivida, que foi avaliada no dia a dia, e realmente é uma experiência transformadora e servirá de base para seguir adiante nesse mundo de aprendizagem continuada.
Infelizmente, a docência ainda é compreendida como uma ação complicada e exige dos professores muitas competências e habilidades, tais como domínio do conteúdo, capacidade de motivar e investigar os alunos, instigar os alunos, consideração das dificuldades no desenvolvimento cognitivo, metodologia de trabalhos prazerosos e desafiadores, o exemplo do estímulo do trabalho coletivo, observando trocas recíprocas na resolução de situações, ênfase no diálogo, valorizando por ambas as partes e respeito às diferenças, defendendo para isso a pluralidade cultural de forma ampla dentro dos outros aspectos. Contudo, tanto o tema das inteligências múltiplas como da inteligência emocional ainda são estigmatizados ou ignorados na educação básica, o que parece estranho, pois o ensino é uma atividade que envolve relações interpessoais. É possível prever ao longo do projeto e nas observações a necessidade de trabalhar na formação base ou continuada dos professores de as inteligências múltiplas e emocional, pois constantemente esses profissionais são levados a lidar com suas próprias emoções e de seus alunos no âmbito escolar, e nem sempre se sentem preparados para isso. De modo análogo, as observações também indicam que as competências das múltiplas inteligências e emoções podem possibilitar um maior êxito no desenvolvimento das atividades acadêmicas. Então, desde 2020, a norma BNCC ele já inclui nos seus currículos educacionais, em todas as escolas do Brasil, as competências socioemocionais, as quais estimulam o aluno a desenvolver uma inteligência emocional, aprendendo a administrar suas próprias emoções e sentimentos. Então, a escola é um dos primeiros locais em que a criança começa a interagir com as pessoas, além da sua família. É onde ela inicia seus relacionamentos interpessoais e enfrenta situações às quais ainda não está acostumada. Então, com uma revisão continuada, se espera que os professores do dia atual ele possa interagir estimulando o diálogo, desenvolver habilidades lúdicas e em grupo, aproximar a relação entre educador e educando, aprimorar a resiliência e estimular a empatia. Com isso, nós vamos conseguir abordar melhor o ensino, aprendizagem, utilizando os conceitos das inteligências múltiplas e emocionais. Referência, eu posso indicar o que foi levantado no dia a dia e, como principal contribuição, tanto o trabalho do Goleman com as inteligências emocionais, como o trabalho do Gardner relacionado às inteligências múltiplas e do professor Damásio, que engloba um pouco do raciocínio lógico e do raciocínio emocional. Eu deixo aqui uma frase que é uma adaptação do Carlos Eduardo em relação ao Goleman e o Gardner, que diz o seguinte: todo ser humano tem uma combinação única de inteligência, assim como as emoções e sentimentos são individuais. Este é o desafio educacional fundamental: estimular e interagir com cada aluno de forma personalizada.